Boa noite, professor. Esta noite os nossos leitores colocaram-nos algumas questões e nós escolhemos três. A primeira, qual o impacto das revoluções nos países árabes a nível global e também no contexto da atual crise em Portugal? Enorme, enorme. Primeiro porque não se sabe onde é que vai parar. Quantos países são afetados ou são envolvidos? São 2, são 3, são 4, são 5, são 6? Não se sabe. Ninguém sabe em rigor. Segundo lugar, porque não se sabe a evolução em cada um deles. Sabes como começou, uma revolução não se sabe onde é que vai parar. Transitoriamente pode ficar nas mãos do exército, mas o exército prometeu eleições, prometeu uma forma de saída, tem de encontrar uma forma de saída, pelo menos no Egito. Nos outros ainda não é tão claro. Veja-se, ainda hoje se demitiu o primeiro-ministro da Tunísia. Quer dizer, um governo formado está a cair quase instantaneamente, e já não é o primeiro governo a cair. Por outro lado, isto tem consequências no petróleo, no preço do petróleo, tem consequências, eu não tive a ocasião de falar em termos, hoje, da minha intervenção, no preço das matérias-primas, de bens básicos. Tem consequências políticas, é evidente, porque torna aquela zona muito, muito quente, e é uma zona em que já há um problema quente, que é a das relações entre Palestina e Israel. Tem, portanto, muitas consequências, e se nós pensarmos que ali perto da Arábia Saudita estão outros países que são ainda mais produtores de petróleo, ninguém sabe, nesta altura, avaliar o alcance final do que começou. Vamos ter de ir fazendo avaliações periódicas do que se está a passar. A segunda pergunta tem a ver com um assunto que também abordou hoje e tem a ver com os jovens licenciados e recém-licenciados. E há um leitor que nos pergunta o que é que pode ser feito para evitar que estes jovens que não conseguem arranjar emprego nem estágios profissionais, o que é que pode ser feito para evitar que eles saiam do país? Bom, os estágios profissionais estão a ser muito utilizados. E até, aparentemente, há agora uma ideia que é bem intencionada, mas é perigosa. É bem intencionada porque a ideia é para não haver a exploração dos estagiários que não são pagos, que é a ideia de proibir estágios não pagos, estágios profissionais não pagos. Pode ser perigosa porquê? Porque, com um bom intuito, que é evitar a precariedade, estar-se a impedir estágios que no início não são pagos, mas que apesar de tudo já vão servindo para a vida profissional. E alguns dos jovens, porventura, preferem, enquanto vão fazendo outros estudos complementares, começar esse estágio, ir ganhando tempo nesse estágio, até ser possível pagá-lo. Estou a pensar nos advogados. E acho que Sérgio Sousa Pinto, quando reagiu, não reagiu tão tontamente quanto imediatamente foi dito. Às vezes há soluções muito bem intencionadas que falham por isso. Outra questão é, também não é uma solução ótima, estar a renovar os prazos dos contratos a prazo, mas numa situação crítica como esta, o contrato a prazo não é uma boa ideia, mas é preferível ter um contrato a prazo por mais algum tempo, mais 1, 2 anos, a não ter contrato nenhum. E, portanto, tudo o que possa multiplicar a iniciativa de todos os setores, o setor social, IPSS, misericórdias, mútuas, o setor privado, lucrativo e não lucrativo. Tudo o que o Estado possa dar de incentivos à criação desse emprego, para que os jovens possam ter uma razão para ficar cá, deve ser feito. Com imaginação, deve ser feito. Eu sei, custa algum dinheiro, custa. Em termos sociais, custa. Mas aí está as pessoas, e eu sou um bom pagador de impostos, pago praticamente 50% de impostos, e é justo que pague, e não me oponho a isso, até já disse que podia pagar mais. Quem mais tem, mais deve ser receptivo à ideia de que se esse dinheiro servir para esse tipo de apoios sociais, é bem gasto. A pergunta final é uma pergunta que está um bocadinho fora deste âmbito da política, tem a ver com o desporto e é sobre o Sporting. O que é que se pode esperar de José Couceiro à frente dos destinos técnicos do Sporting? A minha sensação é a seguinte, o Sporting está numa encruzilhada muito difícil. Porque o que é que se passou? Passou-se o seguinte, passou-se que entrou um presidente com 90 e tal % dos votos e que disse que ia manter um determinado treinador. Forever. E depois o treinador caiu. E veio outro. A força do outro treinador vinha do presidente, da direção. O presidente foi-se embora. A direção está interina. E, portanto, o treinador ficou dependurado. Sim, não tinha nada por trás dele, quer dizer, estava dependurado. Entra um novo treinador, mas quando ainda não há presidente. É um caso único e original. Portanto, o que entra com uma grande boa fé e uma grande boa vontade. Porque
tem mérito é entrar para um clube em que não sabe quem é que vai mandar. E se aquele que é escolhido não gosta dele? Sim, quer dizer, porque é natural que num clube hoje, nestes clubes, o que importa é o futebol, e o futebol profissional tem muita força. Já não é como antigamente que havia muitas modalidades. É, portanto, um novo presidente com uma nova estratégia. Imagine-se que na sua estratégia não cabe esta solução. Ou cabe mal. Não é a melhor, é transitória. E, portanto, está tudo preso por fios. São tudo soluções provisórias. Em vez de se começar pelo princípio, que é a liderança, e de uma liderança decorre um treinador, está-se a ter soluções que são as possíveis, porque não se pode deixar um vazio, mas que são, porventura, precárias ou provisórias. Mas sabe que em Portugal muitas vezes o provisório converte-se em definitivo. Vamos ver se é assim. Só temos de esperar pelas eleições de Sporting para perceber quem vai mandar no Sporting e por quanto tempo nos próximos anos. Muito obrigado. Muito obrigado.